Oi pessoal, meu nome é Juliana Rico, eu sou monitora de anatomia médica aqui na PUC Paraná e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a anatomia da coluna vertebral. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução, um pouco sobre a anatomia geral das vértebras e vamos falar também sobre cada vértebra específica, então as cervicais, as torácicas, as lombares e depois o sacro e o cóccix. E depois vamos ter uma correlação clínica. Então, uma pequena introduçãozinha aqui. A coluna vertebral ela tem 33 vértebras, que é organizada em 5 regiões. As 7 primeiras vão ser as vértebras cervicais, que vão estar no pescoço. Depois vamos ter as 12 vértebras torácicas, que vão estar bem relacionadas com as costelas. Depois, logo em seguida, vem 5 vértebras lombares. Depois 5 vértebras que no adulto elas vão estar fundidas para formar o sacro e 4 vértebras fundidas também para formar o cóccix. Eu gosto de lembrar dessas vértebras, principalmente as 3 primeiras regiões aqui, como as horas que a gente vai fazer nossas refeições. Então a primeira, 7 horas da manhã, depois vamos comer o almoço ao meio-dia e jantar às 5 horas da tarde. Me ajuda a lembrar que são 7 cervicais, 12 torácicas e 5 lombares. As vértebras também elas vão se tornando gradualmente maiores por precisar sustentar mais peso. Então, normalmente nós vamos ter as vértebras cervicais com um corpo vertebral menor do que as vértebras lombares. E a coluna vertebral também ela é bem flexível porque ela é formada por esses ossos relativamente pequenos, que são separados por os discos intervertebrais, que são bem elásticos e por isso vai dar essa formação para ela que é flexível, mas ela também é sólida para poder proteger principalmente a medula espinhal aqui. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre a anatomia geral das vértebras. Então aqui nós temos as 3 principais vértebras, né? A vértebra cervical, a torácica e a lombar. A maioria dessas vértebras típicas vão ter essas coisas que são parecidas entre elas, é por isso que vamos falar delas todas juntas aqui. Então, as vértebras elas vão ter um corpo vertebral, que é essa parte anterior aqui da vértebra, tá? Que é onde vai sustentar o peso e tudo isso, né? Então, ela vai estar mais anterior no osso. E daí vamos ter um processo espinhoso, né? O processo espinhoso vai ser essa parte posterior, então ele está se projetando posteriormente aqui. Depois vamos ter 2 processos transversos que vão se projetar posterolateralmente, né? Então vai vir transversalmente, vai estar aqui e aqui, são 2, né? Aqui na vértebra cervical e na vértebra lombar, tá? Os processos espinhosos e os transversos são locais de fixação de músculos profundos, então eles vão ser bem importantes assim quando a gente for falar dos músculos do dorso. E vamos ter 4 processos articulares, 2 superiores e 2 inferiores, que vão fazer a articulação da vértebra de cima com a vértebra de baixo, tá? Então aqui ó, nós temos os superiores na lombar, o inferior tá meio difícil de ver, mas aqui temos os superiores, o inferior dá pra ver um pedacinho dele aqui, e aqui superior e inferior, temos 4, né? Então a vértebra é formada por um corpo vertebral e 7 processos saindo dessa vértebra, né? Que é um espinhoso, 2 transversos e 4 articulares. Nesses processos articulares, nós também vamos ter a face articular, que é onde vai estar acontecendo aquela articulação com a vértebra de cima e de baixo, né? Então aqui nós podemos ver a face articular, que é esse azulzinho aqui, do processo articular superior da vértebra torácica, tá? Aqui tá outra face articular, também face articular, beleza? E então depois vamos ter o pedículo e a lâmina. O pedículo e a lâmina eu gosto de pensar neles como eles estão meio que unindo, são meio que pontes unindo e formando esse arco vertebral, né? Então vão formar esse arco vertebral. O pedículo eu gosto de pensar nele como ele está juntando o corpo vertebral aos processos, tá? Então esse daqui vai ser o pedículo. Ele está unindo a vértebra, né? Formando esse arco. E a lâmina, ela vai juntar
os processos que estão laterais aqui ao processo espinhoso. Então a lâmina ela vai estar bem aqui, conectando esses processos, tá bom? E depois vamos ter, por último, o forame vertebral, que forame é como se fosse um buraco, né, uma abertura. Então, aqui vai estar o forame vertebral. Esse forame vertebral ele é bem importante, é onde a nossa medula espinhal vai estar, né, e por isso que a vértebra, ela protege a medula espinhal, então se torna bem importante. Agora vamos falar mais um pouquinho sobre cada vértebra especificamente, né, começando com as vértebras cervicais. Elas vão estar localizadas entre o crânio e as vértebras torácicas. A espessura quase horizontal dessas faces articulares, mais a pequena massa corporal aqui dessas vértebras, elas dão a essa vértebra uma característica de ter uma amplitude maior e uma maior variedade do movimento. Então a gente consegue mexer o pescoço bem mais do que o resto da coluna vertebral, né? Por causa dessas características. A maioria das vértebras cervicais, então as vértebras cervicais típicas, assim, vamos chamá-las, que vai ser da C3 a C6, elas vão ter esse processo espinhoso bífido e mais horizontal, que é um bom jeito de distinguir elas, né? Mas o atributo mais característico dessas vértebras é o forame transversário, tá? Então eu gosto de pensar nessas vértebras como é a que mais tem assim buraco, tá? Elas vão ter o forame vertebral, né, que é incomum delas, que a gente já conversou, e também no processo transverso a gente vai ter esse forame transversário, tá? Vai ter outro aqui desse outro lado que não dá para ver direitinho, mas é onde as artérias vertebrais vão passar, então elas são bem importantes. E esse vai ser tipo a característica delas mesmo, como que você vai distinguir elas. E temos três vértebras que vão ser atípicas, né? A primeira delas vai ser o Atlas é C1, vai ser a primeira vértebra que está em conexão com o crânio mesmo. A grande diferença aqui delas é que nós vamos ter algumas coisas que são um pouquinho diferentes, tá? Então, no Atlas, a gente vai ter o tubérculo anterior e posterior. Então, o tubérculo anterior e o tubérculo posterior. No tubérculo, perto do tubérculo anterior, nós vamos ter uma pequena fóvea aqui, que vai ser a fóvea do dente. Essa fóvea do dente é onde o dente da C2, ou o axis, né, a gente vai chamar ele de axis, vai vir articular. Então, nessa parte, é a parte anterior aqui, que a gente consegue ver o processo espinhoso, que vai estar mais posterior, mas o dente aqui do axis vai vir articular nessa fóvea do dente. Então, é bem importante. E aqui eu coloquei que a C7, ela é praticamente uma vértebra típica, assim, mas o processo espinhoso dela vai ser um pouco mais longo. Então, é bom manter isso em mente. Tá, então agora vamos falar um pouquinho sobre as vértebras torácicas. As vértebras torácicas, elas vão estar entre as vértebras cervicais e as vértebras lombares. E elas têm uma grande relação com a costela, tá? Eu gosto de pensar nelas como as que parecem uma girafa, então quando você olha assim para elas, elas me lembram muito uma girafa, tá? Então eu coloquei essa fotinha aqui para lembrar vocês da girafa. E como elas têm uma grande relação com a costela, a principal coisa que vai diferenciar essas vértebras são as fóveas costais. Nós vamos ter 3 tipos de fóveas costais. A primeira vai ser a superior, depois a inferior e uma do processo transverso. As fóveas costais superiores e inferiores, elas vão estar no corpo vertebral. Então aqui nós podemos ver fóveas costais superiores, tá? E aqui a fóvea costal inferior. Então fóvea costal superior, fóvea costal inferior. E aqui nós podemos ver a fóvea costal do processo transverso. Então, processo transverso aqui, fóvea costal aqui. E aqui dá pra ver bem legal, então aqui tá a parte de uma costela, né? Então, a gente consegue ver o tubérculo da costela vindo e articulando aqui com essa fóvea do processo transverso, né? E a cabeça da costela vindo e articulando aqui com a fóvea costal superior. E essa cabeça,
como tem duas aqui, ó, dá pra ver bem direitinho, como vai ter duas vértebras juntas, a cabeça ela vai articular, metade da cabeça da costela vai articular com o processo inferior de uma vértebra, a fóvea costal inferior, e a outra metade da cabeça vai articular com a fóvea costal superior da costela de baixo, se isso fez sentido, né? Os processos espinhosos eles vão normalmente apontar para baixo, para a próxima vértebra, né, que a gente consegue ver aqui. E uma coisa para prestar atenção vai ser a vértebra T12, tá? A T12 ela tá em um processo de transição da vértebra torácica para a lombar. Ela também é a vértebra que vai ser fraturada com mais frequência, justamente por estar nesse lugar de transição, né? Então, das vértebras torácicas, ela é uma das que tem mais fraturas. E uma coisa interessante sobre ela é aqui, ó, a gente pode ver que essa face articular das vértebras torácicas típicas, né? Elas estão apontando posteriormente, tá? Elas estão apontando posteriormente. Já nas vértebras lombares, que a gente vai ver no próximo slide, elas vão apontar sagitalmente, então elas meio que se olham. Na vértebra T12, aqui ó, no processo articular superior, a face articular ela está posterior, como todas as outras torácicas. Já a face inferior aqui, ela tá como a lombar vai ser. Então, lembrar que ela é uma vértebra de transição, que ela é um pouco diferente, tá? É isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre a vértebra lombar. Então, a vértebra lombar, para mim, ela parece um alce. Então, eu coloquei aqui a foto de um alce, né? Lembra um pouquinho. E isso era o que a gente estava falando no último slide, tá? Aqui tá o processo articular, com a face articular, e eles se olham, né? É sagital, assim, a orientação dela, tá? E enquanto a parte inferior, ela tá olhando, assim, no lateral. Então, por isso que tem aquela diferença com a T12. Aqui nas vértebras lombares, elas são localizadas entre a região torácica e a do sacro, e como o peso que vai sustentar, né, o peso que você está sustentando na vértebra, ele vai aumentando na direção da extremidade inferior, as vértebras lombares elas vão ter um corpo vertebral maior. Então, isso é importante de lembrar, sim, que eles vão ser bem maiores. E aqui nós vamos ter dois processos que vão ser importantes, tá? Então, vamos ter o processo acessório, que você consegue ver aqui, tá? Processo acessório, que ele vai estar no processo transverso. Então, eu gosto de pensar assim, esse processo transverso, ele é como se fosse a orelha do alce aqui, e tem um acessório na orelha, tem um brinquinho aqui. Então, o processo acessório vai estar no processo transverso, que é a orelhinha. E daí vamos ter o processo mamilar aqui, que vai estar nesse processo articular, tá? E lembrar que o processo espinhoso deles é em forma de machado, então ele é curto e ele é um pouco mais largo também. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o sacro e o cóccix, que vão ser a última parte da coluna vertebral. Primeiro, o sacro, né? Ele é geralmente formado por 5 vértebras sacrais fundidas no adulto e ele está situado entre os ossos do quadril. O sacro, ele garante essa resistência e estabilidade pélvica e transmite o peso corporal para esse símbolo do membro inferior. Então, um osso bem importante, né? O sacro, primeiro a gente vai ter esse canal sacral, que aqui está a abertura dele, aqui a gente consegue ver o canal sacral bem direitinho, de novo a abertura dele, e esse canal sacral ele só é uma continuação do canal vertebral no sacro, mas ele é bem importante porque ele vai conter a cauda equina. Tá? E também aqui vamos ter o promontório sacral, que também é bem importante por ser um importante ponto de referência assim, obstétrico, tá? A asa do sacro aqui, também o sacro ele é formado por vértebras fundidas, né? Então ele tem um processo articular aqui superior com uma face articular também. Aqui você consegue ver assim as vértebras todas fundidas, né? Então aqui está esse processo articular.
Daí na parte anterior do sacro nós vamos ter forames sacrais anteriores, com as linhas transversais aqui no sacro. O sacro também vai ter uma face articular para se articular com o quadril, né, com os ossos do quadril. E também vamos ter 3 cristas. Vamos ter a crista mediana, que é bem no meio aqui, a crista sacral medial, então vamos ter 2, uma de cada lado da mediana, e a crista sacral lateral, bem aqui e aqui também, tá? Então, crista sacral mediana, crista sacral medial, crista sacral lateral. Também forames sacrais posteriores, bem aqui. Temos o hiato sacral, que vai ser esse buraco aqui, ó, com o corno sacral. Tá? E isso vai ser as principais coisas, assim, do sacro, que a gente precisa saber os termos, tá? E então vamos ter, por último, mas não menos importante, o cóccix, né? Ele é um pequeno osso triangular que geralmente é formado por uma fusão de 4 vértebras. Embora em algumas pessoas elas possam ter mais uma vértebra ou menos uma vértebra, mas as coisas principais que a gente precisa saber, então tá aqui, ó, vai ser o corno do cóccix, que a gente vê bem aqui, tá? Corno. E o processo transverso do cóccix, que a gente também vê aqui, tá? Então, ó, processo transverso, bem aqui, processo transverso, e o corno aqui nessa área posterior, tá bom? Então, é isso para esses dois. Então, aqui só pra gente colocar um contexto, assim, nessa anatomia que a gente acabou de aprender, né? Então, eu quero falar um pouco para vocês sobre a osteoporose do corpo vertebral, que ela vai ser causada principalmente por esse desequilíbrio da deposição e reabsorção óssea. E a qualidade desse osso ela vai ser reduzida, acontecendo essa atrofia do tecido, e as áreas mais afetadas normalmente vão ser colo do fêmur e corpo das vértebras, tá? E os metacarpais e rádio também. Então vai ser principalmente o que a gente vai olhar para ver a evolução desse paciente, né? A evolução clínica. Então aqui, nessa foto A, nós estamos vendo uma osteoporose inicial a moderada, que é caracterizada por essa estriação vertical, que a gente consegue ver aqui no raio-x, nesses corpos vertebrais. Já na B, a gente está vendo um paciente com uma osteoporose mais tardia, e aqui principalmente a gente consegue ver que é mais tardio por essa radiotransparência que a gente está vendo nos corpos vertebrais, né? Então tá bem mais radiotransparente do que comparado com a A, e ela perdeu, assim, essas listras verticais que tinha na A. E aqui na C a gente está vendo uma osteoporose bem avançada na região torácica, que também vai mostrar essa hipercifose aqui torácica, que é uma consequência desse colapso dos corpos vertebrais. A gente consegue ver que os corpos vertebrais são bem menores aqui. Então, por isso que é importante saber a anatomia da coluna vertebral, né? Uma das razões. Então é isso, pessoal, que nós temos para hoje. Muito obrigada, e essas são as referências que eu tenho. Qualquer dúvida pode mandar pra gente, tá bom? Obrigada!